Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero trazer um assunto que faz um tempinho que eu não trago, que é sobre atendimento. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu sempre bato na tecla dos 4 pilares que, se tu ainda não sabe quais são eles: a técnica de corte, né? Tu entender como é que tu faz um corte, um degradê, um corte na tesoura, enfim, tudo que envolve corte, barba, todos os serviços dentro da barbearia, tu tens que dominar. Técnica de atendimento, sim, atendimento também tem técnica, não é simplesmente conversar com o cliente, tens que saber o que conversar, enfim, várias técnicas aí para que tu consiga te desenvolver. Postura, super importante, né? A imagem que tu passa para o teu cliente e organização, toda a parte de gestão da barbearia, como é que tu faz para trazer cliente novo todo dia. São os 4 pilares para que tu tenhas muito sucesso no mundo da barbearia. E desses 4 pilares, um dos que eu mais gosto, tá? E o que eu mais gosto mesmo é o da organização, é o que vai definir muito o teu sucesso. E depois eu gosto demais do atendimento, cara. Eu vejo muita barbearia fechando porque não tem relacionamento com o seu cliente, não sabe como atender. Às vezes o cliente chega, senta e tu, caramba, o que eu devo conversar com ele, né? Como é que eu falo com ele? Ah, eu sou um pouco tímido, não sei o que conversar, como é que eu puxo o assunto? Enfim, a gente acaba se sentindo um pouco perdido quando não tem técnica envolvida na hora do atendimento e isso vai definir o teu futuro, cara. Mas vale um barbeiro que tem uma técnica, ok, não muito espetacular, mas que tem um atendimento espetacular, do que ao contrário, um barbeiro que corte muito bem, mas que atenda muito mal. Além do mais, o mundo da barbearia, o barbeiro em si, ele tem uma má fama, né, no atendimento, cara, de não prestar atenção, de só querer falar e não deixar o cliente falar nada, o cliente se sente um pouco incomodado e tem aquela pergunta que todo barbeiro sempre faz, é sempre a mesma coisa. O cliente veio, sentou na cadeira e sempre tem aquela pergunta, o mesmo de sempre? Né? A gente tem que mudar um pouco esse tipo de pergunta e ir um pouco mais a fundo nesse relacionamento, que quando tu cria um relacionamento com o teu cliente, pode ter certeza que isso vai te levar muito mais pra frente. Beleza? Mas vamos lá, roda a vinheta e vamos para as dicas. A primeira dica que eu vou dar é algo bem especial, tá? Todo cliente, ele quer se sentir único, cara. E para que tu consiga desenvolver isso, tu tens que saber o nome dele. É o primeiro passo para qualquer tipo de técnica de atendimento. Se não sabes o nome do teu cliente, todas as outras técnicas não vão significar nada, porque o cliente, ele é único e ele tem que se considerar assim, cara. E quando tu começa a chamar ele pelo nome, isso faz toda a diferença. Isso cria uma intimidade muito mais rápido. Vamos colocar um exemplo aqui? Quando tu vais no supermercado, por exemplo. Digamos que tu sempre vai no supermercado ou no mercado aí perto da tua casa e o padeiro ou o açougueiro começa a te chamar pelo nome. Olha que legal. Pô, e aí, João, tudo certo com a carne que tu vai querer hoje? E aí, fulano? Sabe, é diferente, cara. A pessoa tá prestando atenção em ti. Em quantos lugares tu vai que a pessoa te chama pelo nome? Quando ela te chama pelo nome, tu toma até um susto. Quer ver? Eu vou te dar um exercício bem legal para fazer. Quando tu for em algum supermercado, naqueles supermercados que o pessoal tem o crachá, sabe, tem o nome da pessoa, experimenta chamar ela pelo nome. Cara, tu vê que o semblante muda na hora da pessoa. Pô, e aí, fulano, tudo certo? Não sei o que, não sei o que. Chama ele mais de uma vez pelo nome dele, tu vais ver como a fisionomia dele na hora vai mudar, ele vai se abrir um pouco mais contigo e de repente tu consegue até algum descontinho aí só pelo fato de chamar ele pelo nome. Eu vou te contar uma história. Teve uma vez que eu estava indo no cinema e como eu trabalho como professor, eu tenho desconto, 50%, né, na hora de entrar. E nesse dia eu estava indo e eu estava sem os documentos para mostrar a questão dos 50% e eu comprei a metade. E assim, caramba, o que eu vou fazer na hora de chegar lá, né, e eu tô sem os documentos, qual a desculpa que eu vou dar para ele, o que eu vou precisar mostrar, alguma coisa e tal. Aí na hora que eu estava chegando, eu vi o nome do cara e eu chamei ele pelo nome. Pô, e aí, fulano, tudo certo contigo e tal? Muita correria aqui, fulano e tal. Chamei ele algumas vezes pelo nome e na hora, cara, a fisionomia dele mudou totalmente, ele interagiu comigo e eu fui a única pessoa que ele não pediu para conferir o comprovante. Então, olha só, um simples fato de eu chamar a pessoa pelo nome fez total diferença, né, naquela situação. E para ti também vai fazer toda a diferença quando chamar teu cliente pelo nome. Ele vai se considerar especial, cara, isso é muito legal. E tem uma outra coisa aí também que acaba acontecendo, que quando tu sabes o nome do teu cliente, ele se sente obrigado a saber o teu nome. Então ele vai perguntar o teu nome e quando ele for falar para uma outra pessoa, ele não vai falar, o meu barbeiro lá do bairro. Não, o meu barbeiro, Felipe Caetano, assim assado, na sala tal e não sei... Sabe, começa a ficar um pouco mais específico e ele vai lembrar de ti com muito mais facilidade. Então, olha só, é super simples, né, cara? Saber o nome do cliente. Ah, esqueci o nome dele.
pergunta de novo, mas tenta gravar. Quanto menos perguntar, melhor. Mas se esqueceu, pergunta para saber o nome do teu cliente. E a segunda dica, cara, é para barbeiro que tem muita dificuldade em conversar. Ah, pô, eu sou tímido, não sei como puxar um assunto e tal. A grande questão é que quanto menos tu falar, cara, melhor. Tu tens que fazer ele falar, o teu cliente falar, e tu tens que descobrir alguma coisa que ele gosta, faz uma pergunta para ele, né? Tu não vai chegar e começar a contar várias histórias da tua vida, que tu passou por isso, passou por aquilo. Cara, ninguém quer ficar sentado ouvindo a tua história, sério, a pessoa vai ficar incomodada. Isso na construção do teu relacionamento com ele, mais pra frente, aí sim, vocês vão trocar histórias de vida e tal, isso vai acontecer. Mas de início, se tu já chegar contando a tua história, ele nem te conhece direito, ele vai se sentir entediado, cara, não vai rolar. Então o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer com que ele conte a história dele, porque quando ele conta a história dele, ou conta alguma coisa que ele gosta de fazer, ou algum assunto que ele domina, ele começa a falar sobre isso, o cara começa a se empolgar. Até mesmo aquele cliente que é super tímido, que tu julga que, cara, esse cara não gosta de conversar, quando tu toca num assunto que ele realmente domina e que realmente gosta, cara, esse cara não vai parar de falar e tu simplesmente não precisa falar mais nada. Só precisa ouvir e fazer algumas perguntas sobre determinado assunto. Então se tem um cara que, sei lá, um cara que gosta de barbearia, sabe? Tu pergunta pra ele, vai num barbeiro ali cortar o cabelo contigo e começa a fazer algumas perguntas pra ele sobre barbearia, o cara vai falar sobre técnicas de degradê, sobre técnicas de ângulos, como que ele corta, como que ele atende. Ele vai gostar de conversar sobre isso e tu vai ficar quieto, vai fazer só algumas perguntas e no final das contas, quando for dar a conta pra ele, ele vai, caramba, olha só que legal, hein? Pô, esse barbeiro é muito gente boa. E tu quase não falou, cara. Quem falou foi ele. Tu tens que dar a voz pro teu cliente e fazer algumas perguntas, tá? E na construção do relacionamento, mais pra frente, aí sim vocês vão trocando ideias e tal, um vai descobrindo o que o outro gosta, né? Também não vai ser sempre assim, tu só perguntando ele falando, só perguntando ele falando. Tem alguns clientes que sim, mas a maioria a gente cria um vínculo bem forte e essa é uma maneira muito especial, cara, de tu criar um vínculo bem forte, principalmente quem tem vergonha ou não sabe o que falar com o cliente. Faz pergunta, cara, pô, e aí, tu trabalha com o quê? O cara vai falar, ah, e tu gosta disso? Quanto tempo que tu faz isso e tal? Ah, não gosto muito do trabalho e tal. E tem algum hobby que tu gosta? Ah, eu gosto de, sei lá, de futebol. Pô, legal, torce pra qual time? Ah, eu torço pra esse time. Tá aí, o que tá achando do time? Ah, o time, não sei o que tá achando do Flamengo, por exemplo. Os flamenguistas aí vão querer falar toda hora, né, cara? Estão num momento bom. Mas, então, essa é a pegada, entende? Vai falando com o cliente até que tu realmente descubra algo que ele gosta. E aí o cara vai falar sem parar e o atendimento fica muito mais fácil. Sempre lembrando o nome dele, beleza? A terceira dica, ela é super importante. Vários cortes que eu fazia lá na minha barbearia, muitos deles eu não postava, sabe por quê? Porque o corte ficava muito estranho. Na foto não iria funcionar, para divulgação não iria funcionar, e tu olhando o corte em si, ele parece uma coisa mal feita, mal acabada, que, caramba, parece um amador que cortou. O que acontecia? Eu tinha alguns clientes que eles tinham um estilo bem diferentão mesmo, super diferente, cara. Eles gostavam de uma coisa nada a ver, tinha um que gostava de um comprimento aqui, menor aqui, enfim, tinha umas coisas bem malucas que os caras gostavam mesmo, e eu fazia. E por que esse cara sempre voltava a cortar comigo, mesmo eu julgando que o corte ficou feio, ficou estranho? Porque aquilo era o que ele queria. Eu não cheguei e meti um degradê sem ele querer um degradê. Então é super importante que tu descubra o que teu cliente está pensando. É o entrar na cabeça do cliente, visualizar o que ele quer e reproduzir. Quando tu começa a fazer isso, cara, tu começa a conquistar o teu cliente. Claro que tem algumas coisas que não são possíveis e que tu tens que conversar com ele, e tem alguns cortes também que levam um pouquinho de tempo até vocês dois construírem, mas o simples fato de tu te mostrar disponível para encontrar o corte perfeito para ele faz com que ele volte várias vezes, mesmo que tu erre 2, 3 vezes e vocês não encontrem ainda o corte perfeito. Mas tem alguém ali querendo encontrar o corte perfeito para ele e ele já tentou em vários lugares. Se ele tivesse achado, ele não teria vindo cortar contigo. Então, se tu tens essa oportunidade, vai atrás do corte perfeito para esse cara. E quando tu acertar, meu amigo, tu vai fidelizar ele para sempre. Não tem como esse cara escapar. Ainda mais quando existe um trabalho de construção do corte, o corte fica tão específico que quando ele vai num outro barbeiro, o barbeiro simplesmente vai destruir o cabelo dele. Várias situações aconteceram comigo de cortes que a gente ficou produzindo, pô, tentando vários, até encontramos o corte, esse é o perfeito, pô, legal, reproduzi várias vezes, e ele teve que viajar, ou sei lá,
não gostou mais de mim, sei lá, enfim, algum motivo aí aconteceu que ele foi no outro barbeiro e o corte não aconteceu porque, não é porque o outro barbeiro é ruim, é porque é tão específico o corte que é difícil tu reproduzir igual, é muito complicado. O outro barbeiro também precisaria de muito tempo, mas o cliente, pô, eu já tenho um barbeiro que sabe fazer exatamente do jeito que eu quero, então eu vou direto nele. Não vou passar por todo o processo com outro barbeiro ainda para descobrir o meu corte e assim vai. Entende? Então é super importante. São 3 dicas aí bem legais que tu colocar no teu dia a dia vai fazer uma diferença tremenda, cara, no teu faturamento, no número de clientes que vão voltar a cortar o cabelo contigo. Então presta atenção, né? Toma um cuidado aí com o teu atendimento. Tem técnicas bem específicas para que tu consiga desenvolver e aumentar realmente o número de clientes dentro da tua barbearia. Legal? Pensa, reflete contigo. Cara, se eu botar todos esses 3 pequenos detalhes que o Felipe falou aqui, será que vai melhorar o meu atendimento? Será que a minha clientela vai melhorar? Eu tenho certeza que sim. Beleza? E ó, vale lembrar outra coisa, se tu ainda não fez o download do meu e-book, link aqui em cima, só clicar, vai lá, faz o download, ele é gratuito, várias técnicas, vai te ensinar a viver de barbearia, inclusive técnica de atendimento. Legal, né? Beleza, galera? No mais, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.